edição do Melhores do Brasil, um programa de capacitação em gestão voltado exclusivamente a agentes públicos. Em 2024, tivemos mais de 500 inscrições, 220 selecionados e cerca de 100 servidores públicos dos poderes executivo e legislativo que concluíram o curso. Para 2025, uma das novidades é a criação de turmas avançadas, direcionadas a servidores públicos que fizeram a primeira edição do curso ou que possuem notório saber em suas áreas de atuação. Com foco em inovação e governança e compromisso com a boa política e gestão moderna, o objetivo da Fundação Índigo e do União Brasil com o Melhores do Brasil é capacitar servidores públicos por meio de metodologias de gestão que permitam a resolução de problemas, a otimização e o controle eficiente dos recursos públicos. Assim como o Melhores do Brasil, a Fundação Índigo atua em diversas frentes: na formação da juventude por meio dos Jovens Índigo, na capacitação de candidatos e de administradores municipais com o Prefeitos de Sucesso, além de projetos especiais como a Missão Internacional Índigo em London e o SOS Bahia, projetos importantes criados em colaboração com entidades como Fundação Dom Cabral, IBMEC, INSPER, Renova BR, Todos pela Educação e Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Para darmos início ao nosso evento, anuncio as autoridades presentes neste auditório. ACM Neto, presidente da Fundação Índigo e vice-presidente do União Brasil. Olavo Bilac, secretário-geral do União Brasil. Rodrigo de Castro, deputado federal. Rodrigo Lopes, deputado estadual. Guilherme Daltro, secretário de Governo de Belo Horizonte, representando o prefeito Álvaro Damião. E Raimundo Godoy, presidente do Instituto Áquila. Para a abertura oficial da segunda edição do Melhores do Brasil, convido ao palco o deputado federal Rodrigo de Castro. Saudar de maneira muito especial a ACM Neto, nosso convidado de honra aqui, anfitrião e convidado do evento, muito bom tê-lo aqui conosco. Cumprimentar Bilac Pinto, secretário-geral de partido, ex-deputado federal, estadual, secretário, uma legenda aqui na política de Minas. Meu companheiro Rodrigo Xará, tão bem representando a nossa região do sul de Minas aqui na Assembleia Legislativa, fazendo um grande trabalho aqui de destaque. Cumprimentar o doutor Raimundo, parabenizá-lo aí pelo trabalho, saudar o Guilherme Daltro, secretário aqui de governo da prefeitura, saudar aqui, estou vendo aqui inúmeras prefeitas, prefeitos, vereadores, vereadoras, lideranças políticas aqui de toda Minas Gerais, jovens aqui presentes. Boa noite, gente. Cadê o boa noite? É isso aí, nós estamos recebendo um baiano, a gente tem que estar animado aqui hoje. E olha, dizer para vocês, né, da honra da gente receber aqui a ACM Neto, prefeito de Salvador, quando prefeito, o prefeito melhor avaliado do país. Então, ele vem de uma linhagem política das mais tradicionais do Brasil, mas, além disso, é um grande líder nacional, um grande apaixonado pela arte de administrar, e administrar público é uma arte, né, com quem faz uma boa administração. A gente sabe das dificuldades, sabe dos desafios de bem administrar no país, e hoje ele preside a Fundação Índigo, que é a fundação do União Brasil. E ele hoje colocou a Fundação Índigo como uma referência no país. Não tem nenhum partido político que tenha uma fundação como nós temos hoje na Fundação Índigo. Uma fundação realmente dinâmica e que se presta aí a capacitar não só as pessoas filiadas à União Brasil, claro, esse é o grande objetivo, mas também capacitar aí jovens, lideranças aí da área administrativa de todo o país. Então, é muito bom a gente contar com ele aqui, com toda essa sua experiência, trazendo aqui
todo o seu histórico de bom gestor que foi, seja como deputado federal, seja como prefeito municipal de uma das maiores capitais do nosso país, hoje lidera todas as pesquisas ao governo da Bahia, então é uma referência nacional para a gente, e ele está fazendo hoje, para Minas Gerais, a oportunidade de nós, juntamente com o Instituto Áquila, que é um dos institutos, né, de maior envergadura aqui do nosso país, que tem realmente, hoje, inclusive, uma ação internacional e que participa com isso, dando uma chancela para que esse curso realmente seja diferenciado. Então, aonde o Instituto Índico está agindo, ele está agindo aí com realmente muita força, com muito cuidado, para que o União Brasil, para que aquelas pessoas que são filiadas à União Brasil tenham aí toda a oportunidade de se capacitarem, né, de investirem mais na gestão pública, tema fundamental para todos nós hoje. Então, a gente tem prefeitos aqui de diversas regiões. Dizer, Guilherme, hoje, de orgulho que a gente tem de estar à frente também da Prefeitura de Belo Horizonte, né, com Álvaro Damião, nosso prefeito. É muito importante para a gente, na capital de Minas Gerais, a gente ter uma gestão também bem avaliada. E eu quero aqui agradecer ao Bilac Pinto, tudo que ele tem feito pela União Brasil, seu trabalho realmente diuturno aqui, de levantar o nosso partido, que hoje é uma das grandes forças políticas do nosso país. Agora, com a federação, nós temos aí a maior força política do Brasil, e o Bilac tem nos representado muito bem aqui em Minas Gerais. É um privilégio, Bilac, estar ao seu lado aqui. Agradecer ao professor Raimundo aí pela presença também e parabenizá-lo aí pelo trabalho. E, Neto, muito obrigado por tudo que você tem feito, por ser essa referência para todos nós. E nós somos testemunhas aqui da sua liderança, e quando o Neto fala, o Brasil ouve. E hoje Minas Gerais vai ter o privilégio de ouvi-lo também. E muito obrigado a todos que vieram aí do interior, diferentes regiões de Minas, aqui todas as regiões de Minas estão representados. Eu tenho certeza que isso vai motivá-los a fazerem um trabalho ainda melhor em prol dos municípios que cada um aqui representa. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Anunciamos a presença do deputado estadual, doutor Paulo, dos prefeitos e prefeitas Celinho da Saúde, de Carmópolis de Minas, Tati Cobra, de Borda da Mata, Júnior Torres, de Brasópolis, Rony, de Bom Jesus da Penha, Marquinhos, de Santana de Pirapama, Vinícius, de Acaiaca, Silas, de Tocantins e Framil, de Lambari. Uma salva de palmas, por gentileza. Convido agora ao palco para uma breve fala o secretário de Governo de Belo Horizonte, Guilherme Daltro, representando o prefeito Álvaro Damião. Boa noite a todos. Eu fiz aqui um breve discurso, porque acho que cabeça é para pensar, papel é para guardar, e eu acho que tem coisas importantes para a gente falar na noite de hoje. Em nome do nosso prefeito Álvaro Damião, prefeito do maior município da Federação União Brasil PP, o mais belo horizonte do mundo, queria cumprimentar aqui e receber com uma salva de palmas o nosso amigo ACM Neto, futuro governador da Bahia. Não vou me alongar muito nas palavras, mas gostaria de dizer a vocês que compõem a União Brasil que nesse momento difícil que a gente vive no país, de extrema polarização, a União Brasil vem para fazer diferente. Hoje as pessoas têm rifado o dom do raciocínio pela sensação confortável de pertencer a algum grupo. E a gente vê que a União Brasil, principalmente o que a gente vem fazendo em Belo Horizonte, tem demonstrado que dá para fazer diferente. Hoje a gente está caminhando para o 8º mês sem ter nenhuma derrota na Câmara Municipal, nas votações envolvendo a Prefeitura de Belo Horizonte. E isso a gente faz através do diálogo, através da construção mútua, com as pessoas, com os vereadores, com a minha amiga Janaína aqui. Em nome da Janaína, cumprimento as demais mulheres aqui presentes e dizer a vocês que o caminho é esse. A política é instrumento de transformação na vida das pessoas. E a gente tem que ter toda a humildade do mundo para tratar da política.
o ódio, a bile, a incompreensão não deve fazer parte do diálogo. Política é para resolver saúde, educação, geração de emprego e renda, segurança pública. Costume se trata em casa, gente. E é esse o recado que a gente vem dar, né, trazer a palavra do prefeito Álvaro Damião. Hoje ele está meio adoentado, está com um problema na coluna. Peço escusas aqui, viu, ACM, por ele não estar presente hoje aqui, mas dizer a vocês desse compromisso que a gente tem com o país, desse compromisso que a gente tem com o Estado e esse compromisso que a gente tem com Belo Horizonte. O ano que vem, eu tenho certeza absoluta que a eleição de governo do Estado passa pela União Brasil, passa pela Federação União Progressista. A gente teve a oportunidade de estar em Brasília na semana passada, na homologação da federação, e a gente viu a pujança da nossa federação. 15 vereadores, 15 governadores presentes, todos eles fazendo afago à nossa federação, porque entendem que a política é pendular. Ela foi para a extrema direita, foi para a extrema esquerda e agora ela para no centro para que a gente possa resolver as demandas da população de maneira racional, construindo com o que tem de melhor, que é o diálogo, que é a busca do consenso. Muito obrigado a todos, boa noite. Anunciamos a presença do prefeito Didi, de São Sebastião da Vargem Alegre, e da prefeita Eliane, de Berilo. Uma salva de palmas. Para darmos continuidade, convido ao palco para sua fala o deputado estadual Rodrigo Lopes. Eu deixo meu boa noite a todas e a todos aqui. Uma grande alegria estar nesse momento, um momento de encontro, um momento de reunião. E recebendo, de uma maneira aqui muito especial, o nosso presidente da Fundação Índigo, ACM Neto, baiano, que fez um belíssimo trabalho à frente da Prefeitura de Salvador, que é uma liderança política nacional e que traz um grande destaque para o nosso partido e para essa fundação tão importante que compõe o nosso partido. Posso deixar de fazer uma saudação especial também aqui ao meu amigo xará, deputado Rodrigo de Castro, né, que representa aqui a toda a bancada federal. Bilac Pinto, né, um grande amigo, sempre deputado, sempre liderança. Bilac, parabéns, juntamente com o Rodrigo e toda a equipe, pela organização desse dia de hoje, tão especial, né, a sua preocupação em estar aqui. Ao Guilherme, né, na pessoa dele, o prefeito Álvaro Damião. O Raimundo aqui, representando o Instituto Áquila. Meu amigo, colega de parlamento, doutor Paulo, né, que está namorando com a União, né, quem sabe, né, doutor Paulo? Acho que vai dar certo. Todas as prefeitas e prefeitos aqui presentes, eu cumprimento na pessoa do meu amigo prefeito Leonardo Framil de Lambari, que foi presidente do JDEM, ACM, que teve aí à frente da juventude, hoje é prefeito da cidade de Lambari. Janaína, vereadora aqui de Belo Horizonte, todas as mulheres, na pessoa dele, da prefeita Tati de Borda da Mata, meu amigo, presidente da Câmara de Poços de Caldas, Douglas Dofu, todos os prefeitos, prefeitas, vereadores, presidente de Câmara aqui presentes, assessores, equipe técnicas de prefeituras, isso é fundamental, os nossos vice-prefeitos e vice-prefeitas. Eu acredito que o ACM tenha passado pela realidade que todos nós que fomos prefeitos ou que estamos prefeitos, passamos ao chegar em uma prefeitura e deparar muitas vezes com equipe que não é capacitada. E a gente às vezes consegue trazer pessoas boas da iniciativa privada, mas que não têm habilidade, não tem familiaridade com o poder público. E a gestão pública, ela depende muito da capacitação e da capacidade daqueles e daquelas que estão à frente das secretarias, das diretorias, das coordenações, das autarquias. Isso é fundamental. Por mais que nos escandaliza a corrupção, a incompetência é 5 vezes mais danosa do que a corrupção, porque a incompetência faz com que o dinheiro público seja mal aplicado. Então, quando a Fundação Índigo traz essa preocupação com a capacitação dos gestores,
desde os políticos até os técnicos que vão atuar no dia a dia, que vão atuar ali em cada secretaria, em cada segmento, isso é fundamental. Um partido que pensa na educação continuada, que pensa na capacitação, que pensa na formação daqueles que estão conduzindo as secretarias, ele pensa na gestão de base. E o que é muito importante? Um partido que não pensa só na bancada de deputados federais, mas que pensa em constituir câmaras de vereadores capacitadas e vereadores preparados, que pensa em construir prefeitos que tenham condições de entregar boas gestões, assim como o prefeito, na época ACM, foi, salvo engano, em uma das poucas circunstâncias, fora do Sudeste, considerado o melhor prefeito de capitais do país. E eu não tenho dúvida que esse sentimento de pertencimento que cada um de nós tem de estar no União Brasil, mas de ter a possibilidade dessa formação, é fundamental. E eu falo aqui hoje também em nome dos meus colegas de parlamento, deputada Ione Pinheiro, deputado Arnaldo, que pediram para justificar a ausência por questões, né, que não permitiram que estivessem aqui, dizendo que dentro do Parlamento Mineiro nós também temos esse compromisso enquanto União Brasil. E indo aqui para o caminho da política, como bem dito aqui pelo Guilherme, né, colocado também pelo Rodrigo de Castro, a importância de fortalecermos o centro. Eu costumo dizer que eu sou radicalmente de centro. E quando alguém me pergunta por que ficar em cima do muro, porque a gente consegue enxergar bem dos dois lados da ideologia. A gente não fica em cima do muro nos posicionamentos éticos, na questão da honestidade, na questão da capacitação. Agora, a virtude não está nos extremos, ela está no centro. A virtude está naquilo que a gente deseja fazer para outra pessoa, que é aquilo que a gente deseja de melhor para nós. E a política nos faz olhar para isso. A referência que nós temos do nosso saudoso ACM, que dizia a Bahia é o meu país, quando ele se referia à Bahia, e tanto que ele fez pela Bahia, que não se importou em estar dentro de um regime militar, mas que também pelo regime democrático foi eleito pelo voto direto, e que conseguiu dar um grande exemplo do que foi feito pela Bahia. A gente, cada um de nós, é a nossa cidade, que é o nosso país primeiro, e é ali que a gente tem que olhar. Eu costumo dizer que eu sou de um distrito de Andradas que chama Campestrinho. Eu falo, Campestrinho é o meu país, Andradas é o meu país, Minas Gerais é o meu país. E Jesus um dia disse que aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, que a gente consiga colocar o nosso coração naquilo que a gente faz, preparando, capacitando, dando o melhor. Aquilo que eu desejo para a minha casa, para a minha família, para a minha cidade, eu desejo para o meu estado. E é de mãos dadas e juntos, unidos, que nós vamos conseguir construir uma realidade melhor para a política. E ela começa da base, com a educação, com saúde de qualidade, com gestão de qualidade. E a gente fica muito feliz de ver o partido fazendo essa sinalização tão importante, de preparar, sim, dentro do União Brasil, os melhores gestores do país. Muito obrigado a todos. Anunciamos a presença do vice-prefeito de Sabará, Bulim Guerra. Uma salva de palmas, por gentileza. E agora convidamos ao palco o prefeito da cidade que mais cresce como potência industrial de Minas e do Brasil. Com vocês, Heron Guimarães, prefeito de Betim. Boa noite a todas, boa noite a todos. Queria aqui parabenizar a Fundação Índico, Ívila. Tive o prazer de conhecer numa cidade maravilhosa, Londres, graças à União Brasil, graças à Fundação Índico. É uma honra receber aqui a ACM Neto, né, o nosso deputado Rodrigo, Bilac, a todos do diretório aqui estadual. Não sei se o Marcelo está aqui, acho que ainda não. Desculpa o atraso. Quem mora na região metropolitana sabe que
esse trânsito aqui não permite que a gente chegue, às vezes, cumpra os compromissos na hora certa. Mas gostaria de ressaltar muito que estamos reunidos hoje aqui, não apenas para debater projetos, afirmar a liderança do União Brasil, aqui na região metropolitana de Betim, mas para lançar uma iniciativa transformadora. Hoje, Melhores do Brasil é um curso que vai formar muitas lideranças. Eu tive o prazer e a oportunidade de ficar lá uma semana só. Não é tudo que vai ser ensinado nesse curso, mas já deu uma noção muito importante e isso facilitou muito a vida nesse início de gestão municipal que a gente está tendo em Betim. É, de fato, um partido que investe nas suas lideranças, que investe na gestão e é muito gratificante ver tudo o que o partido tem feito. Ainda mais com o Instituto Áquila. E quem é de Betim aqui, pedi para que muitas pessoas de Betim, gestores de Betim, viessem para cá, porque o Instituto Áquila começa a trabalhar com a gente daqui 15 dias, e assim como faz com o Índico, vai transformar muito a nossa cidade, vai melhorar muito a gestão. Uma gestão, Neto, que Betim, administrada pelo PT, há 8 anos, teve o Vitório Medioli à frente, tivemos que equilibrar as contas. O município de Betim devia quase 2 vezes mais o seu orçamento. Foram precisos 8 anos para equilibrar. A gente assume uma condição financeira melhor, mas agora com a perspectiva que a União Brasil traz, investindo sobretudo em inovação. É um projeto que vai formar muitos agentes transformadores, capazes de pensar soluções que são também inovadoras e progressistas. E este é o símbolo da política que imagino que todos aqui queiram construir, que evita o radicalismo, mas que também não fique na mesmice que a gente está vivendo, ora um lado, ora o outro. E também estive em Brasília na semana passada, no lançamento da Frente União Progressista, e lá tive a noção da grandeza que a ACM Neto, a grandeza que Antônio Rueda tem construído para o nosso país. É uma oportunidade incrível da gente conseguir mudar um pouco e entender o que a gente pode fazer para os próximos anos do nosso país. E aqui, em Betim, pode ter certeza, Neto, nós temos um grande potencial. A cidade tem, de acordo com o IBGE, 411 mil habitantes, é a 6ª cidade em população de Minas Gerais. Se somar todo o Médio Paraopeba, nós temos lá 1 milhão de eleitores. Somos a primeira cidade em arrecadação de valor agregado fiscal e temos a 4ª arrecadação de Minas Gerais. É um polo industrial importante de Minas Gerais e pode ter certeza que a federação, que a União Brasil vai encontrar em Betim toda a retaguarda necessária para irmos, ano que vem, formar deputados, formar lideranças e ter, de fato, lideranças novas aqui na região metropolitana, sobretudo com a ajuda também do nosso Álvaro Damião, que ficou preso em Brasília, não conseguiu vir para cá, mas que também faz essa parceria e acaba trazendo para a região metropolitana, agora também com o PP junto, uma liderança importante, um local onde que a política vai ser feita sem as amarguras de um passado. Nós estamos aqui pensando no futuro e com lideranças com a que nós temos hoje, a gente tem certeza que vai progredir. Fazer a referência aqui dos nossos vereadores do União Brasil, Roberto da Quadra, Marquinhos. Então, pode ter certeza, Neto, pode ter certeza, Rodrigo, Bilac, demais correligionários, demais lideranças do partido, que Betim está de portas abertas e pronto para receber iniciativas como do Índico e garantindo que teremos, sim, uma gestão próspera e um local onde que o partido poderá enxergar que temos gente boa para poder contribuir com o projeto estadual e projeto nacional. Obrigado a todos. Betim está de portas abertas para a União Brasil, portas abertas para a Fundação Índico e já presente com a Fundação Áquila. Obrigado, gente. Anunciamos as presenças do prefeito de Viçosa, Ângelo Schecker, doutora Marlene, vice-prefeita de Brasópolis, e Viviane, vice-prefeita de Sapucaí Mirim. Uma salva de palmas, por gentileza.
Para dar sequência ao nosso evento, convido ao palco o consultor sócio do Instituto Áquila, Leonardo Richelli, ministrando uma breve palestra sobre modelos mentais, o caminho para a excelência na gestão pública. Olá, boa noite a todos. Uma boa noite de um bom mineiro, né? Boa noite a todos. Boa noite. Tá bom. Pessoal, eu vim para hoje para falar para vocês um desafio muito grande. Fiquei pensando o que falar para um público tão qualificado como esse. O que falar sobre gestão, sobre excelência, que é o tema do nosso bate-papo aqui, né? Se estivéssemos em São Paulo, né, talvez fosse um workshop. Aqui em Belo Horizonte é um bate-papo, né? Então, eu queria fazer um verdadeiro bate-papo com vocês. E aí eu falei assim, para falar de excelência, eu me inspirei bastante na filosofia. Porque a filosofia diz como que deve se buscar a excelência. E eu não sabia, são 3 passos. O primeiro passo para a busca da excelência é conhece a ti mesmo. Ou seja, como cada um de nós nos conhecemos, sabemos nossos pontos fracos e nossos pontos de melhoria, nossos pontos fortes. O segundo é cuida de ti. E o que é isso na prática? Se desenvolver, buscar qualificações, que é o objetivo da nossa conversa aqui hoje, buscar conhecimentos novos. E o terceiro passo dentro da excelência na filosofia é seja uma pessoa inspiradora. Inspire outras pessoas a buscarem a excelência. E aí eu falei assim, então estamos falando sobre o tema certo para o público certo. Eu queria citar aqui 3 inspirações, pessoas que são inspiradoras e que trazem esse terceiro patamar da excelência para a gente. O primeiro, ACM Neto, que desde o primeiro encontro, quando tivemos juntos, ele falou o seguinte, eu tenho um desafio, tornar o Índigo referência mundial em fundações de partido. E nos perguntou, vocês topam esse desafio? Então, é uma característica de uma pessoa que busca a excelência. Não adianta só ser referência nacional, eu quero ser referência mundial em fundações. Então, uma figura inspiradora. A segunda, prefeito Heron, que quando estivemos juntos, já no primeiro debate, ele disse o seguinte, eu tenho uma série de projetos para transformar a cidade de Betim, e gostaria de apresentar para vocês. E me apresentou todos os projetos que ele tem. Passado uns 15, 20 dias, a gente esteve novamente junto, o prefeito Heron disse o seguinte, quero te apresentar aqueles que já andaram, aqueles que já tinham saído do papel, ou seja, características de pessoas inspiradoras, que estão à frente e querem a execução do seu tempo. E a terceira, o senhor Raimundo Godoy, presidente do Instituto Áquila, há 40 anos desenvolvendo a gestão nas organizações públicas e privadas. Então, não conheço alguém que tenha passado por uma transformação de gestão que não tenha ele também como uma inspiração e alguém que transforma e busca a excelência. Então, qual que é o meu desafio aqui hoje? Já que temos os 3 passos, né? Temos o conheça a ti mesmo, temos cuide de ti, que busca o conhecimento, e temos figuras inspiradoras que inspiram outras pessoas a buscar a excelência. Meu desafio é inspirar vocês a participarem do programa Melhores do Brasil, né? E para falar um pouquinho sobre Melhores do Brasil, eu trago aqui, a gente fala que não adianta trazer só a foto, eu preciso trazer um filme, né? Como chegamos até aqui hoje? Como chegamos ao Melhores do Brasil? Essa é uma parceria que começou com a Fundação Índigo, lá em julho de 23, justamente nesse primeiro debate com a CM, onde ele falou assim, eu quero transformar e eu vou liderar esse processo. Então, a CM definiu, junto com os outros diretores, qual seria a missão do Índigo e qual é a visão dele de futuro. Como é que eu quero que o Índigo seja percebido hoje? E pela fala dos deputados aqui hoje, dos corregionários do União Brasil, hoje já é percebido como a melhor fundação do país. Esse programa buscou benchmarks internacionais de fundações em outros países, em outros partidos, e saíram desse programa 26 projetos para impactar, seja as pessoas ligadas à União Brasil, seja a sociedade.
Entre eles, a missão para Londres é um desses projetos, e um outro projeto também muito importante, esse Melhores do Brasil. Ou seja, como eu impacto o servidor ou o gestor público para ser transformado como um dos melhores do Brasil. Então, chegamos até o dia de hoje com os melhores do Brasil. Só que é o seguinte, as estratégias falham na baixa implementação. Então, lá atrás definiu-se uma estratégia, mas a baixa implementação, a falta de disciplina, muitas vezes não entrega a estratégia que foi definida. 90%, segundo Harvard, morre na baixa implementação. Então, a CM nos disse, eu vou pilotar também essa implementação. Então, foi quando desenvolvemos uma gestão de projetos, onde cada projeto acompanhado mensalmente com o seu status, seu cronograma, ou seja, a gestão sendo aplicada no dia a dia. E essa gestão permitiu que o programa Melhores do Brasil, em 2024, fosse um grande sucesso. Que sucesso que foi esse? 529 pessoas se inscreveram, 192 foram selecionadas e capacitadas, e tiveram uma nota de NPS de 85%. O que significa, na prática, um NPS de 85%? 85% das pessoas que participaram desse programa disseram, isso é bom, é excelente, e eu recomendo que outras pessoas façam. Esses 15% a gente não tem ideia de quem seja, mas os 85% recomendam que imediatamente desenvolvemos mais este trabalho para que outras pessoas sejam impactadas. E mais importante, pessoal, cada um que participou desse programa teve que desenvolver um projeto, teve que transformar alguma coisa no seu município. Então, senhores prefeitos e prefeitas aqui presentes, cada servidor que participa de um programa desse tem que apresentar um projeto. O que eu melhoro na minha cidade? O que eu transformo? Que resultado eu tenho para o cidadão ou para a prefeitura? E todos os projetos tiveram uma mentoria, pessoas que estavam ali dia a dia com eles, ajudando a implementar, que faz parte do jeito que nós adultos gostamos de aprender. Não sei se vocês sabem, mas os adultos não gostam de ser ensinados, mas gostam de aprender. Então, praticando, a partir do momento que implementamos cada projeto, as pessoas estavam também se capacitando, que é o nosso segundo degrau, que é busque conhecimento. Só que não para por aqui. Se a gente está falando de excelência, um programa como esse não podia parar por aqui. Então, foi lançado o 2025. E o 2025 com novidades. Novidades é o programa básico para todos os novos integrantes. Todo mundo que quiser participar desse programa em 2025 terá uma porta aberta, vai passar por uma avaliação, é claro, mas terá a porta aberta e tem um programa base do sucesso. Como busca a excelência com esse programa? O segundo, uma turma avançada, porque aqueles que participaram falaram assim, a gente quer mais. A gente quer mais conhecimento, a gente quer continuar implementando, a gente quer buscar essa excelência. Então, tem um módulo só para eles, onde cada um pode escolher, assim, ó, eu gostaria mais na saúde, mais na educação, mais na minha área de conhecimento. E um terceiro é ex-alunos de 24 que também podem participar. Então, esse é o programa 25, onde todos estão convidados. Mas se alguém me perguntar, mas, Léo, o que é debatido, qual que é o programa que temos nesse nosso Melhores do Brasil? O programa é Como Buscar a Excelência. É assim que eu resumo em uma frase. E o que seria a excelência, pessoal? Para a gente falar de excelência, tem vários e vários conceitos, né? Um deles é, segundo Duran, não é um feito, mas um hábito. Segundo os japoneses, que é a nossa escola, é a melhoria contínua. E, segundo Oxford, a excelência é o que sobressai aquilo que é distinto. Só que Sócrates, antes disso, já nos ensinava que aquilo que fazemos repetidamente. Excelência não é um modo de agir, mas é um hábito. Só que eu descobri que antes de Sócrates, Homero, na Ilíade, já falava sobre isso. Quando um guerreiro, em plena batalha, é perguntado, mas o que faz aqui? Qual que é o seu sentido de vida? Ele responde, fazer o meu melhor. Então, o que é excelência do ponto de vista da gestão, do ponto de vista do ACLA? Fazer o melhor todos os dias, buscar a excelência todos os dias. E fazendo isso, o que a gente consegue? Antecipar o futuro. Saber aquilo que vai acontecer, antecipar e tomar as decisões hoje, para que transformemos o nosso resultado. Então, como que é
o que é antecipar o futuro, ou como que a gente pratica isso hoje, pessoal? E aí eu estou sendo rápido, porque já levantaram 2 plaquinhas para mim, que meu tempo está esgotando, não é isso, Ívila? Então, mas o que é a excelência para a gente poder pensar aqui de uma forma fácil, como buscar a excelência? A excelência é formada por esse triângulo, onde eu tenho pessoas, processos e tecnologia. E esse triângulo, vocês podem observar, eu aprendi na 4ª série, ele é equilátero, ou seja, tem todos os lados iguais, porque ele precisa ter equilíbrio. Não adianta a gente ter as pessoas mais capacitadas se não soubermos usar as tecnologias disponíveis ou não soubermos dominar os processos que temos. Desde o nosso dia a dia, na vida mais simples, de, por exemplo, hoje, como é que você faz um check-in para pegar um voo, é diferente do que você fazia no passado. Antes você tinha uma sequência de 7, 8 processos para poder fazer. Hoje, pelo celular, você faz todos os processos e resolve. E amanhã serão os agentes autônomos, que você vai dar um comando de voz, o seu check-in estará pronto e o táxi já estará chegando à sua porta. Então, entender o sistema e dominar o processo é a função das pessoas, porque cada um de nós temos um modelo mental, e esse modelo mental pode destruir ou agregar valor. E o que a gente espera é que todos aqui presentes e aqueles capacitados tenham um modelo mental que agrega valor. Não cuidar desse triângulo equilátero, pessoal, traz para a gente uma confusão imensa. Se eu tenho os processos organizados, mas não tenho os processos organizados, mas tenho tecnologia e pessoas capacitadas, eu tenho um caos, mas pelo menos está automatizado, né? Se eu tenho, como eu me trouxe uma vez, eu tenho boas pessoas, eu tenho até uma parte dos processos, mas tecnologia nós estamos zerados. É uma frustração, porque os servidores que estão ali não conseguem entregar o seu melhor resultado. Se eu tenho processos de tecnologia, mas não tenho pessoas capacitadas, eu tenho alienação. Então, o que se busca é o equilíbrio ideal desses 4 eixos. É o que buscamos para a excelência. Equilibrar esses eixos, conhecer, dominar os processos, utilizar a tecnologia no seu máximo potencial para entregar o máximo resultado. Agora é 2 minutos só, né, Ívila? Mas tá bom. A Ívila me dá um desafio e fala assim, você precisa falar sobre gestão e excelência. Tem quase 400 livros sobre gestão e uns 500 sobre excelência. Mas em 20 minutos a gente vai chegar lá, né, Ívila? E aí a gente temos uma pesquisa, na verdade um livro do Daniel Coleman, falando sobre a nossa capacidade nesses modelos mentais. Não sei se é de conhecimento dos senhores, mas o coeficiente de inteligência, ou seja, o nosso raciocínio, representa de 10% a 20% a nossa capacidade de gerar resultados. E a nossa inteligência emocional, que são fatores comportamentais, de 80% a 90%. Muita estatística e pouca prática. Na prática, o que nós temos? A oportunidade de mudar isso. Essa é a boa notícia. A inteligência emocional, fatores comportamentais são mutáveis. E o coeficiente é imutável. Então, nós podemos trabalhar o nosso modelo mental para gerar mais resultado. Nosso, dos servidores, dos secretários e de todos que participam de qualquer programa de excelência. E aí eu pergunto para os senhores, diante disso, como que a gente pode obter os melhores resultados, resultados extraordinários e caminhar para a excelência? Há 20 anos trabalhando com consultoria de gestão, nós encontramos, prefeito, um modelo mental que era comum para todos aqueles que tinham resultados extraordinários. E esse modelo mental a gente, inclusive, ousou colocar no livro, tivemos a ousadia de colocar isso no livro e publicar isso, porque não é uma pesquisa de universidade, mas é uma pesquisa empírica. Ou seja, qual que é o modelo mental, o que é comum nessas pessoas que geraram resultado? Eu não sei se os senhores e senhoras conhecem, mas esse modelo mental é o modelo mental que nós chamamos de OPA. Otimismo, paixão e ambição. O que eu espero muito que os senhores e os servidores que participam desse programa possam absorver? Um modelo mental campeão como esse. Todos têm que ter otimismo. Os otimistas vencem mais. Na verdade, eu não conheço um pessimista de sucesso, mas um otimista, que ele está pronto para enfrentar o resultado. Independente de como ele venha, como é que eu enfrento, como é que eu gero o resultado. O senhor Raimundo Godoy fala muito comigo que problemas aparecem ou a gente cria, mas de igual forma precisamos resolver.
Então, só o otimista é capaz de enfrentar de frente os problemas que aparecem. Depois, é preciso ter paixão. Fazer o que gosta. E não só gostar do que faz. Em todas as reuniões com a CM, estava claro, nítido, o quanto que ele gostava do que estava praticando, o quanto ele queria melhorar a cada momento. Então, paixão, fazer o que gosta. E o terceiro, a ambição, que é onde queremos chegar. A ambição no Brasil muitas vezes é confundida com a ganância, né? O pessoal fala, fulano é ambicioso, é ganancioso. Não, a ambição, pessoal, é aquilo que bate o coração, aquilo que faz a gente acordar mais cedo, tomar decisões e buscar um futuro melhor. Seja para a gente, seja para o cidadão, seja para a nossa prefeitura, seja para a organização que a gente participa. Então, o OPA, otimismo, paixão e ambição que impulsiona resultados para todos nós. Como transformar, então, e aí já finalizo, Ívila, antes que ela corte meu microfone, finalizo como é que a gente transforma, então, sonhos em ambição. Como é que a gente faz essa mudança na chave, na cabeça de cada um de nós, para essa busca de resultados extraordinários. Pessoal, com pequenos passos, começando, dando o primeiro passo e praticando a gestão e a busca da excelência todos os dias. Se temos que dar o primeiro passo, o meu convite para vocês é que o primeiro passo seja se inscrever para o programa Melhores do Brasil. Sucesso para vocês e muito OPA. Obrigado pela noite. A seguir, convido a todos para assistirmos a um vídeo especial da edição de 2024, celebrando a jornada de quem participou do programa no último ano. É isso que permite a gente fazer cada vez mais gestões mais eficientes. Então, parabéns à Fundação, que vai permitir aqui, tanto pessoas da capital como do interior, possam realizar esse curso. O servidor tem que servir por excelência. Com certeza, pensando de baixo para cima, na qualificação, com certeza nós iremos mudar o nosso Brasil. Estamos unidos aí nesse propósito. Mas, sobretudo, que eles possam estar conectados com o cidadão, com as demandas da sociedade e, é claro, com os desafios que o mundo atual traz para os governos, especialmente com esse compromisso com o União Brasil de trabalhar com excelência de gestão. Parabéns, muito feliz de participar desse grande acordo. Parabéns no seminário, que você realmente faz a diferença no mundo das pessoas. Agora vamos receber no palco o presidente executivo e cofundador do Instituto Áquila, Raimundo Godoy, e o presidente da Fundação Índigo e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, que foi prefeito de Salvador e eleito o melhor prefeito do Brasil por 8 vezes. Ouviremos agora o presidente do Instituto Áquila, Raimundo Godoy, para compartilhamento de experiências e visões sobre o desenvolvimento do setor público. Boa noite a todos.
ACM Neto, prazer recebê-lo aqui em Belo Horizonte. Uma grande honra estar aqui conosco hoje. Deputado Rodrigo de Castro, quase que eu erro aqui, né? Olavo Bilac. Rodrigo Lopes. Senhores prefeitos, prefeito Heron, senhores prefeitos, prefeitas, vereadores, convidados, uma boa noite estarmos aqui nesse momento, celebrando essa parceria que nasceu já há algum tempo. Nós construímos um conjunto de ações baseado num desejo de fazer a diferença. Então, o presidente da Fundação Índigo nos convidou para fazer algo diferente, não ser mais do mesmo. E aqui estamos até hoje, depois de 2 anos de trabalho. O Áquila, ele, desde que nós começamos a trabalhar, nós começamos a implementar uma coisa chamada excelência. Então, cidades excelentes, poder da excelência comercial, todos os nossos livros, educação excelente, tudo que a gente faz com os nossos clientes, internamente, a gente só fala de excelência, porque é aquilo que sobressai, aquilo que destaca. Então, não adianta ficar fazendo mais do mesmo. E desenvolver a gestão somente serve se for para desenvolver as pessoas. Se não for para desenvolver as pessoas, não tem nenhum sentido. Se nós tivermos 2 galpões, um de máquinas e um de gente, com o tempo as máquinas enferrujam, e com o tempo as pessoas vão se organizando de como sair daquele galpão. Então, as pessoas agregam ou destroem valor. E o grande desafio é do conhecimento. Então, quando nós realizamos lá o plano estratégico, se não tivesse implementação, era um programa que ficava numa gaveta e tinha 90% de chance de fracassar. Mas nós tivemos, naquele momento, o quê? O compromisso do presidente dizendo, eu vou implementar. Porque se não fosse implementar, nós sabíamos que é um fracasso. Então, tem muita gente que tem estratégia, mas que fica no desejo, não sai do papel. E isso exige 4 coisas muito importantes. O esforço. Depois do esforço, tem o trabalho. Depois do trabalho, tem um resultado. E, dependendo do resultado, podemos ter a recompensa. Então, hoje, essa noite, aqui em Belo Horizonte, é o momento de nós começarmos a ter nossa recompensa, em função do nosso esforço de criar algo diferente, algo que sobressai, algo que nos coloca em uma posição de destaque. Então, nós começamos, depois de 2 anos, de muito esforço, de muito trabalho, de muita dedicação, poder termos um momento aqui de ter uma recompensa em função de todo o nosso trabalho. Então, quando a gente fala de excelência, é o que nós falamos, cidades excelentes, que é o nosso programa que hoje percorre todo o Brasil. O nosso sistema IGMA, ele é público e é um trabalho de 25 anos, que quais são os pilares que todas as cidades do mundo que são excelentes têm com excelência, que são os pilares da governança fiscal, da educação, da saúde, da infraestrutura, sustentabilidade e o desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Então, quando a gente percorre esses 6 pilares, ele cria o ciclo virtuoso do desenvolvimento humano, que é o objetivo de todo prefeito, de todo governante, garantir que o cidadão possa ter o seu desenvolvimento com ele, com a sua família. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui em Belo Horizonte e acho que é o momento de começarmos a colher os frutos daquele esforço que desenhamos há quase 3 anos. Muito obrigado. Convidamos agora o presidente da Fundação Índigo, ACM Neto, para compartilhar conosco suas experiências na gestão pública. Boa noite, amigas e amigos. Eu queria
Antes de tudo, agradecer aos nossos amigos e parceiros do União Brasil, do Estado de Minas Gerais, de cada uma das cidades aqui presentes e representadas, por nos acolherem hoje, nessa cidade que eu particularmente adoro, que é Belo Horizonte. Aliás, o povo mineiro, de alguma maneira, é irmão do povo baiano, porque a gente tem aqui uma divisa territorial muito grande entre o estado de Minas e o estado da Bahia. Tem muitos baianos vivendo em Minas e muitos mineiros morando na Bahia. Os nossos povos, a nossa gente se gosta muito. Então, para mim, é motivo de grande alegria, de enorme satisfação, estar lançando essa segunda etapa, a segunda fase, o segundo ano do programa Melhores do Brasil, aqui no estado de Minas Gerais, e em especial na cidade de Belo Horizonte. Não foi à toa, e também não foi apenas pelo meu bem-querer a Minas e aos mineiros, mas também pela importância dos quadros do União Brasil, de Minas para o Brasil. Os nossos prefeitos, os nossos vereadores, os nossos deputados estaduais e federais, enfim, tantos amigos que no dia a dia lutam para ajudar o partido a crescer nesse estado. Eu queria abraçar todos vocês na figura do deputado federal, Rodrigo de Castro, na figura do nosso secretário-geral, Bilac, na figura dos nossos deputados estaduais, deputado Rodrigo, deputado doutor Paulo. Queria abraçar os prefeitos, nas figuras do prefeito Framil, que já presidiu a juventude do Democratas, que antecedeu a União Brasil, e o meu querido amigo, prefeito Heron, nós que tivemos a oportunidade de nos aproximarmos no ano passado, quando logo depois de eleito ele foi convidado por mim para integrar uma missão de prefeitos a Londres para conhecerem experiências que estavam dando certo lá no Reino Unido em termos de gestão pública e de alguma forma a gente ali dividir um pouco do nosso conhecimento e permitir que ele já começasse em velocidade máxima, e as notícias que eu tenho do seu trabalho são muito positivas. Então, Heron, obrigado aqui pela sua presença. Aos secretários municipais de diversas gestões do União Brasil aqui presentes, quero cumprimentar todos na figura do secretário Guilherme, que representa nesse ato o prefeito Álvaro Damião, os nossos vereadores e os nossos parceiros do Instituto Áquila, professor Raimundo e Léo, a gente que trabalha com o Instituto Áquila há mais de 2 anos, e aí eu vou ser bem breve nas minhas colocações, mas queria chamar a atenção de algumas coisas que eu considero importantes. Quando eu assumi a presidência da Fundação Índigo, em 2023, a primeira providência que eu tomei, ao reunir a minha equipe, foi a de colocar como missão a realização de um trabalho de planejamento estratégico. Isso eu aprendi como prefeito de Salvador. Vocês sabem, eu governei a capital da Bahia por 8 anos. Quando cheguei à prefeitura, Salvador vivia um dos piores momentos da sua história. A cidade estava tomada pelo caos. Caos administrativo, caos financeiro, caos na prestação dos serviços públicos, descrédito absoluto em relação à população, zero credibilidade do cidadão para com os seus governantes. Era um dos piores momentos que a cidade já viveu. E é engraçado porque eu nunca vou esquecer que ainda quando candidato a prefeito, no ano de 2012, eu era deputado federal, tinha uma atuação lá na Câmara dos Deputados. Um dia eu estava voltando de Salvador, de Brasília para Salvador, e ali um colega meu, deputado federal, que por acaso, aliás, não por acaso, ele era irmão do então prefeito de Salvador. E aí ele chegou para mim e disse assim: mas Neto, você é um cara jovem, você tem aí um futuro para construir, pode um dia almejar ser governador, senador, enfim,
você vai se meter a ser prefeito de Salvador? Aquilo ali é uma máquina de moer, de triturar a reputação de políticos. Não há uma pessoa que tenha passado pela prefeitura de Salvador e que tenha saído com capital político maior. Eu digo, não, eu acredito que a gente pode fazer diferente. E uma das coisas que foram absolutamente essenciais para o êxito da minha gestão, eu já disse isso, inclusive aqui em Belo Horizonte, quando há 2 anos atrás participei de um encontro promovido pelo Instituto Áquila, foi ter realizado um trabalho de planejamento estratégico. E, na minha opinião, não é só o prefeito, não é só quem está no executivo que tem a caneta. Qualquer um de nós precisamos trabalhar com planejamento. A gente precisa organizar a nossa vida, planejar a nossa vida dentro de casa, planejar a nossa vida, eventualmente, na nossa empresa, se estamos na iniciativa privada, o secretário precisa planejar o seu trabalho dentro da secretaria, e quando esse planejamento ele vem da liderança maior, do prefeito, do governador, do presidente de uma instituição, e que ele envolve, que ele motiva e que ele traz todo o seu corpo de colaboradores para construir em conjunto e depois executar, isso é um diferencial extraordinário para o sucesso de qualquer trabalho, sobretudo dos trabalhos mais complexos, como foi o meu caso lá na Prefeitura de Salvador. Então, no primeiro momento, quando a cidade não tinha dinheiro para nada, para tirar o lixo da rua, para tapar o buraco ou para substituir a lâmpada, eu disse, olha, nós vamos aqui tratar do que é urgente, do que não pode esperar, mas nós vamos começar a planejar o nosso futuro. E se eu ficasse cuidando apenas do que era o incêndio de cada dia, e nós que estamos na gestão pública, a gente sabe que todos os dias a gente tem que apagar muitos incêndios. E que o cotidiano, a rotina, ela já nos impõe obrigações que, para quem é comprometido, pode ultrapassar das 24 horas que a gente dispõe naquele dia. Então, é preciso ter a consciência que, se a gente tem que atacar as coisas que são imediatas e urgentes e que não podem esperar, do outro lado, a gente precisa ter uma visão de médio e longo prazo, trabalhando com planejamento, entendendo aonde nós queremos chegar, quais são as nossas metas, quais são os nossos objetivos, que iniciativas nós precisamos adotar para alcançar essas metas. E, é claro, em que tempo nós vamos executar essas iniciativas. E aí não tem jeito, gente, é fundamental cobrar. Sabe aquele velho ditado que o boi só engorda no olho do dono? Isso vale, e vale muito para a gestão pública. Porque se a gente não acompanha, se a gente não cobra, se a gente não está ali em cima, o prefeito em cima do secretário, o secretário em cima do diretor, do assistente, do supervisor, e assim por diante, e todos se sentem cobrados, mas também corresponsáveis pelo resultado, as coisas não funcionam. Bom, eu disse tudo isso porque em 2023, quando eu assumi a Fundação Índigo, eu fiz como eu realizei lá em Salvador em 2012. Chamei o Instituto Áquila, lá em Salvador não foi o Áquila, eu os conheci já depois, para fazer o trabalho de planejamento estratégico da Fundação Índigo. E aí uma fundação que tinha pouca expressão, que tinha poucos projetos, que servia, na verdade, para cumprir uma obrigação que a lei impõe aos partidos políticos, passou a ter relevância, passou a ser algo destacado e reconhecido dentro do partido e fora dele. E, nesse contexto, quando a gente pensava em que projetos nós iríamos desenvolver, a gente chegou à conclusão que um deles seria o de qualificação dos gestores públicos. Hoje, nós temos, dentre tantos projetos, um de formação de jovens líderes, que eu recentemente lancei a 2ª edição na cidade de São Paulo, em parceria com o INSPER. Inclusive, foi um sucesso a procura de jovens de todo o Brasil que se inscreveram para a seleção, porque primeiro a gente tem uma seleção para depois iniciar o curso. Detalhe importante,
Todos os cursos que a Fundação Índigo oferece são gratuitos. Vocês vão poder participar, caso queiram, do programa Melhores do Brasil, e se forem, é claro, selecionados, pagando zero. Todos os custos são absorvidos pela Fundação Índigo. Então, nós lançamos o programa de qualificação e formação de jovens líderes, lá em São Paulo. Nós temos, em parceria com a Dom Cabral, um programa de formação de candidatos, que aconteceu em 24, e nós já estamos com o desenho praticamente fechado para a próxima edição, que vai ser no ano que vem, entre 25 e 26, pensando nas eleições de 2026. Estamos preparando e vamos lançar ainda esse ano um prêmio para reconhecer as melhores práticas de gestão no Brasil, e não vamos ter apenas a premiação. E olha que a gente vai observar prefeitos e governadores de todo o país, os quase 600 prefeitos do União Brasil, os governadores do partido, todos serão observados. E nós vamos pegar os melhores projetos e vamos premiar. Além disso, nós vamos pegar os melhores projetos e vamos colocar numa prateleira. Para quê? Para que eles possam servir de referência e inspiração para qualquer gestor público do Brasil. E aí eu podia dizer, não, essa prateleira vai ser uma propriedade do União Brasil e vai apenas orientar as gestões do partido. Coisa nenhuma. Léo falou um princípio que eu tenho e que é real. Eu acho que o que é bom, a gente tem que mostrar para ser copiado e imitado. Eu fiz isso como prefeito. Muitas coisas surgiram de ideias próprias da minha gestão, da minha equipe, mas muitas coisas, sem qualquer tipo de receio, a gente foi e copiou, procurou fazer melhor e implementou. Então, nós vamos ter uma prateleira à disposição dos gestores públicos de todo o Brasil, de iniciativas que estão dando certo a partir de governos do nosso partido. E aí, nós chegamos finalmente no programa Melhores do Brasil, nessa segunda edição. A primeira edição foi lançada ano passado em Salvador. Ela, como os números já foram mostrados aqui, foi um sucesso. A gente tem um depoimento de pessoas que participaram e que saíram encantadas com o conteúdo. Esse programa ele foi concebido para a gente oferecer qualificação, aperfeiçoamento, melhoria no trabalho para os nossos gestores. É uma contribuição que a gente está dando para que o prefeito ou o governador, e mesmo agentes do legislativo, porque a gente prioriza o executivo, mas não exclui a possibilidade de assessores parlamentares, de membros do gabinete de parlamentares do União Brasil participarem desse programa. Como ele é um programa voltado para o aperfeiçoamento de gestores vinculados ao partido, é claro que um pré-requisito é que esse gestor ele tenha relação direta ou com um governo ou com um mandato do União Brasil, no executivo ou no legislativo. Ah, mas o gestor precisa ter filiação partidária, Neto? Não precisa. Não precisa. Nós vamos estar nessa segunda edição disponibilizando 180 vagas. 180 vagas distribuídas em 2 grupos. Um grupo com a formação básica. A formação básica é para aquele gestor que ainda não participou de outros cursos, que não tem especialização e que sente a necessidade de, primeiro, adquirir e ter acesso ao conhecimento básico. O segundo grupo será de formação avançada. Aí vai ser para aquele gestor que, eventualmente, já fez cursos de pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado, ou já participou de outros cursos de qualificação para a gestão pública. Então, a gente resolveu separar as turmas. Ano passado foi um curso só, e aí foi um aprendizado da primeira edição.
a gente vai oferecer a formação básica e a formação avançada, totalizando 180 vagas, aulas que serão síncronas e assíncronas, com mentoria, porque não é só você disponibilizar o conteúdo, a gente quer o acompanhamento, e ao fim, sempre com um projeto concreto, em que o gestor vai ser chamado a mostrar o conhecimento que adquiriu, a mostrar a sua capacitação, realizando um projeto concreto, e aí, lembrem-se do que eu falei há pouco, temos a prateleira dos melhores exemplos e projetos, e esses, quem sabe, podem já vir para a prateleira. E a gente quer que esse curso também seja um laboratório para que novas ideias surjam. Se de um lado a gente deve copiar o que está dando certo, do outro, o país hoje exige dos gestores públicos uma mente disruptiva, capacidade de sermos criativos, porque tem um problema seríssimo na gestão pública brasileira hoje, sobretudo lá em Brasília, no governo federal, é que o conceito de produtividade é absolutamente desconsiderado e esquecido. Quando eu fui prefeito, eu disse, olha, nós precisamos gastar menos com a prefeitura para gastar mais com a cidade. Nós precisamos gastar menos com a máquina pública para gastar mais com o cidadão. E a gente sabe que os recursos são finitos. E governar é a arte de escolher, de decidir. A gente não pode decidir só pela nossa cabeça. A gente tem que estar muito conectado com as ruas para que a nossa decisão seja resultado e reflexo do que é prioridade para o cidadão. Mas fazer mais, gastando menos, que é ser produtivo, ser mais produtivo, é algo que precisa ser incorporado como um conceito fundamental, um compromisso dos governos em todo esse país. E quando a gente olha a realidade do Brasil, lá em Brasília, a gente vê o oposto. A gente vê muitas gestões, e no caso, o próprio governo federal, virando as costas para o necessário equilíbrio das contas públicas. E não vamos com essa conversa, tem esse dilema, gasta no que as pessoas precisam, em serviços à população, educação, saúde, em obras de infraestrutura, ou tem a gestão organizada e as contas equilibradas. Isso não existe. Para mim é muito claro, uma coisa precede a outra. Você não vai ser um prefeito, um presidente, um governador realmente capaz de mudar a vida das pessoas se a sua casa estiver desarrumada. E aí, o compromisso com o equilíbrio das contas é absolutamente essencial, é fundamental. O país, se tivesse seguindo isso como um dogma, hoje estaria em outro patamar de desenvolvimento, de atração de investimentos e, é claro, de atenção às demandas essenciais do cidadão e da população. Então, a gente quer, a partir da Fundação Índigo, estimular esse tipo de reflexão. No momento, e eu gostei muito, Guilherme, da sua colocação, porque você disse uma coisa aqui que foi o seguinte, eu vou dizer em outras palavras, mas eu acho que traduz o que você falou. No momento em que muita gente está abdicando da capacidade de criticar, porque é mais fácil você dizer, eu sou desse lado ou eu sou daquele lado. Agora, você dizer, não, desse lado aqui tem coisa certa que presta, e com a qual eu me identifico, e desse aqui também tem, ficou uma tarefa difícil no país de hoje, especialmente em função da radicalização, porque a polarização é algo normal, a divisão de opiniões é algo normal, as diferenças são próprias do ser humano, da sociedade. Agora, quando você leva para o extremo, quando você radicaliza, quando você julga o próximo porque ele não pensa igual a você, quando você fica cego. Queria agradecer ao Instituto Áquila, na figura do professor Raimundo, essa pessoa tão experiente e inspiradora, e do Léo,
gostei do OPA, gostei muito, de verdade, porque eu acho que a gente precisa disso mesmo. Otimismo, paixão e ambição. E muita gente, Léo, tem medo de falar em ambição. E nós, políticos, às vezes, somos acusados, porque ele é ambicioso. Mas a ambição não precisa ser a ganância. A ambição pode ser a determinação e a disposição de fazer do impossível possível. Então, eu fico muito feliz com essa parceria com o Instituto Áquila. Mais uma vez, agradeço a acolhida dos nossos amigos, Rodrigo, Bilac, obrigado pela parceria de vocês, aos nossos deputados estaduais, doutor Paulo e Rodrigo, ao nosso secretário Guilherme, aos nossos prefeitos, vereadores, em especial meu amigo Heron, lhe desejo toda a sorte do mundo, agradeço aqui a sua presença, o partido está à sua disposição, não só pelo que Betim representa para Minas, mas para o Brasil. E aí, gente, eu encerro dizendo o seguinte: nós temos muitos desafios quando a gente olha para o futuro. E se a gente compreender do que nós somos capazes, da nossa força, para mudar a política e a vida das pessoas. Porque eu, pelo menos, sou daqueles que compreende que a política é a melhor forma da gente mudar a vida das pessoas. Eu procurei fazer isso em Salvador do primeiro ao último dia do meu mandato, durante 8 anos, e felizmente saí com reconhecimento da população, não só pelo que as pesquisas apontavam de aprovação da minha gestão, mas porque, à época, na minha sucessão, elegi o meu sucessor como o mais votado do Brasil de todas as capitais, já no primeiro turno. Então, ali foi o maior teste, foi a maior prova. Então, nós que estamos aqui hoje, nós somos instrumentos para mudar, para transformar a vida das pessoas. E a gente não pode perder isso de vista, desse compromisso. E se a gente olhar que, fazendo a nossa parte, a gente pode fazer a diferença, aqui em Minas, lá na Bahia e em todo o Brasil, esse é o recado que fica para o nosso partido, para as pessoas que atuam no União Brasil, e eu tenho certeza, com o trabalho de cada um de vocês, a União Brasil vai continuar crescendo e nós vamos ter um país melhor, nós vamos ter um futuro melhor para os nossos cidadãos. Agradeço de coração a presença de todos, a atenção. Vamos agora assinar ali um termo, que é o ato final desse encontro de hoje. Muito obrigado, especialmente pela oportunidade de estar mais uma vez nessa cidade tão querida de Belo Horizonte e ao lado desse povo tão maravilhoso que é o povo mineiro. Muito obrigado e boa noite a todos. Convidamos o presidente ACM Neto, juntamente com Raimundo Godoy, para a assinatura do termo firmado entre a Fundação Índigo e a Escola Áquila de Gestão. A Fundação Índigo e o Instituto Áquila, renovando o compromisso com a inovação e a boa gestão pública no Brasil, agradecem a participação de todas e todos. Boa noite.